Há muitos anos, a gente via na televisão o cidadão com um cartãozinho na mão, falava, vem para a poupança, vem para a poupança. E esse apelo, ele era 10, 20, 30, 50 vezes por dia, nas várias emissoras de televisão. Quando o cidadão passou a perceber essa questão, diria o seguinte, que talvez se faça justiça por linhas tortas, não é isso, como se diz normalmente, já que o Decreto-Lei 157 não conseguiu isso, quem sabe talvez se a gente implementasse a possibilidade do cidadão utilizar os recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e aplicá-los ao sabor do seu interesse, poderia ser, então, um paliativo, mas, ao mesmo tempo, seria uma forma de se liberar esses recursos para que o cidadão, então, pudesse comprar ações, como já houve, se não me falha a memória, na gestão do Geisel, né? Ele criou um mecanismo que aquele que fizesse subscrições e ficasse com elas guardadas durante 5 anos, eles tinham direito a um abatimento de imposto. Então, eu não acho que o imposto deve sofrer abatimentos. Eu acho que o imposto ele tem que ser lídimo para o governo, porque o governo tem suas necessidades, não é isso? Agora, eu acho que liberar os recursos do 157 para direcioná-los para a compra de ações, nós estaremos fazendo o quê? Criando um universo de investidores na geração de riqueza, porque o aplicador brasileiro, ele foi mal acostumado, na minha opinião, ele foi seduzido, induzido e conduzido a ser um agiota, tá certo? Eu me lembro que há muitos anos, a gente via na televisão o cidadão com um cartãozinho na mão, falava, vem para a poupança, vem para a poupança. E esse apelo, ele era 10, 20, 30, 50 vezes por dia, nas várias emissoras de televisão. Quando o cidadão passou a perceber que poupança não é investimento, tá entendendo? Então, o que aconteceu? A poupança começou a perder consistência. O que o governo fez? O governo passou a fazer o apelo de outra maneira. O governo chegou e falou, bom, eu vou sensibilizar a criança para que a criança peça para o seu papai aplicar na poupança. Então, ele começou com uns bonequinhos. Olha, bonequinho, se você aplicar na poupança, você ganha um bonequinho. Então, mudou o apelo. Só que esse apelo de se transformar o cidadão em agiota deveria ser convertido em fazer com que ele olhasse para investir na geração de riqueza. Porque a geração de riqueza, ela gera o quê? Ela gera emprego, ela gera tributos, ela gera maior disposição dos meios econômicos. É correto? Então, eu acho que essa questão de se liberar recursos do fundo de garantia para que o cidadão possa direcioná-lo na compra de ações é uma medida extremamente educativa para que o cidadão passe a quê? Passe a ter a noção de que ele deve investir na geração de riqueza como é feito em outros países, não é isso? Os Estados Unidos, por exemplo, não tem caderneta de poupança, não tem previdência. Cada um tem que procurar a sua renda mensal, não é isso? Através do quê? Através de investir na geração de riqueza. Esse é, na minha modesta e simples opinião, um caminho correto para um país formar um sustentáculo bom na área empresarial, especialmente na indústria. Né? Poxa, legal. Bom saber que nós quatro aqui concordamos com a ideia de que o trabalhador pode usar o seu FGTS e aplicar onde ele achar melhor, né? Tanto o FGTS quanto a Previdência Pública, né? Eu acho que é bem interessante. Gustavo, eu queria ouvir sua opinião também, se está levantando, seria importante.
Permita-me fazer uma observação de uma pesquisa que eu fiz nos ônibus de São Paulo, de janeiro a abril. Fiz uma pesquisa e entrevistei aproximadamente 200 pessoas. E levei a prancheta para os ônibus e fui fazendo uma pesquisa 1 a 1. E me assustou muito, porque 90% das pessoas que eu conversei, de jovens de 16 anos até 25 anos, esses tinham conhecimento sobre ações, mas não tinham investimento em ações. Dos 25 anos aos 50 anos, esses não tinham nem CDB e estavam com o dinheiro na poupança. E não tinham interesse em procurar saber como estava o rendimento do FGTS. Então, a impressão que me passou nessa pesquisa é que acontece. Como o Estado cuida da sua previdência, você fala, o Estado está cuidando, eu não quero saber. Então, isso tira uma liberdade do cidadão e acaba com a cultura do investimento na raiz da pessoa. Porque se ela não pesquisa, ela não sabe, ela não conhece. A falta desse conhecimento é que gera aí na população brasileira a falta do conhecimento sobre planejamento financeiro, investimento. Então, nessa pesquisa ficou claro que se você dá oportunidade, liberdade para o cidadão escolher, ele vai começar a pesquisar e vai conhecer. Porque se você não pesquisar, né, ele não vai saber. A gente que é de mercado, a gente estuda para isso. Mas você imagina alguém que não é de mercado e que não tem interesse em saber, e para ele tanto faz quanto está dentro do FGTS. E quando eu explico para as pessoas, aí eles falam, realmente eu preciso conhecer mais. Por isso é tão importante, Gustavo, esse trabalho que você vem trazendo aqui de educação financeira nas escolas, né? É fundamental que as pessoas tenham essa educação financeira na base, porque senão, eu me lembro que eu tive até um caso aqui de um estagiário aqui, que o primeiro salário dele, ele comprou um iPhone zerado, né? O sujeito ganhava R$1.500 aqui como estagiário e comprou um iPhone, se não me engano, de R$10.000. Eu falei, poxa, você comprou o que não precisa para agradar quem não importa, cara. Ele falava para mim, poxa, Alfredo, mas eu lá no busão vou pegar meu iPhone e vou abrir ele, a mulherada vai pirar. Eu falei, que tipo de mulher você quer, né? Que vai ficar com você por conta do seu celular, né? Não preciso dizer que esse rapaz, infelizmente, não durou muito aqui, né?